Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança e hoje nós vamos falar sobre o sofrimento. Por que você sofre? E como entender o sofrimento? Lembrando que eu tirei esse artigo que eu vou ler aqui da Revista Internacional de Espiritismo, que foi publicado em fevereiro de 2022, e o autor desse artigo é o Arildo Rezende de Castro. Quando eu iniciava na doutrina espírita, neófito mesmo, neófito é recém, iniciado, sem os mínimos conhecimentos, certa vez uma entidade, trabalhadora de muita grandeza da fraternidade espírita que eu frequentava em Belo Horizonte, me disse com peculiar carinho: quando estiveres com muitos problemas, pare um pouquinho e diga: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na ocasião, não entendi bem o valor daquele ensinamento, mas ficou para sempre comigo. Só com o tempo, e depois de ler e estudar bastante os ensinamentos do Evangelho, comecei a entender a eficácia e a profundidade daquela mensagem. Dificuldades não representam infelicidade, mas oportunidades de crescimento. Vamos grifar isso aqui? Dificuldades não representam infelicidade, mas oportunidades de crescimento. Eu posso dizer para vocês que na minha vida, as dificuldades que eu passei foram possibilidades, oportunidades de crescimento. É óbvio que quando eu estava passando por elas, eu não entendia dessa forma. Quando eu estava passando por elas, eu estava achando a pior coisa do mundo. A gente só consegue entender depois. Então, hoje eu consigo entender que as coisas que eu passei lá atrás, que eu reclamei quando eu estava passando, que eu achei que eu não merecia passar por aquilo, se eu não tivesse passado por aquela situação, hoje eu não estaria preparado para determinadas coisas. Aquela situação me preparou para a situação que eu vivo hoje. Quando a professora passa para o aluno um dever de casa, não é para castigá-lo, mas para ele desenvolver e ampliar os seus conhecimentos. É exercitando que vamos aprendendo. As dificuldades, o sofrimento, a dor podem até não ensinar, mas nos obrigam a aprender. Se dificuldade fosse sinônimo de infelicidade, o que seria do alquimista ou do esquiador do gelo? A felicidade está exatamente na alegria que sentimos ao vencer ou transpor os obstáculos. É assim que construímos o nosso crescimento, aprendendo lições e desenvolvendo nossa inteligência. Allan Kardec já nos ensinava que deveríamos considerar a Terra um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso ao mesmo tempo. Só assim compreenderemos por que as aflições costumam ser maiores que os prazeres. Lembrando, gente, que na doutrina a Terra é considerada um lugar de provas e expiações. É por isso que o mal tende a ser um pouco maior que o bem. Porque aqui somos seres imperfeitos e que se estamos nesse planeta é porque aqui estamos por causa das provas e expiações que temos que passar. Não se enviam para os hospitais pessoas sadias, nem para as penitenciárias pessoas de boa índole, que não praticaram crimes. Como hospitais e casas de correção não são lugares deliciosos, entenderemos melhor o nosso ambiente terreno, Ou seja, nós estamos aqui, a Terra é como se fosse um hospital ou como se fosse uma cadeia. É por isso que a gente entende que não é, muitas vezes, um lugar de delícias, onde por vezes nós vamos ser traídos por aquela pessoa que mais amávamos, pelo seu melhor amigo, pelo seu companheiro, pela sua companheira, às vezes até pela sua mãe.
A mãe que você achava que era o símbolo de carinho, você foi criada por uma mãe péssima, por um pai narcisista. As influências do espaço em que vivemos e as pessoas de nosso convívio, cada uma com uma prova diferente, não se acham em nosso caminho por acaso. Por alguma razão estão ligadas a nós como credoras, devedoras ou companheiras em nossa jornada terrena, por afinidade ou provação. E se estamos vivendo neste planeta Terra, existe uma razão maior. Aqui estamos em uma consequente prova ou em alguma missão. Viemos resgatar dívidas, como também ajustar nossos semelhantes como também ajudar nossos semelhantes em seus resgates. Ora como protagonistas, ora como coadjuvantes. Seja qual for o nosso caso específico, cumpre-nos estudar, entender e, acima de tudo, compreender os ensinamentos do Cristo. Ninguém está aqui a passeio. Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Ninguém está aqui a passeio. A cada um foi designada uma tarefa, uma missão. Assumimos um compromisso antes de encarnar, sempre proporcional a nossas necessidades e capacidade. Você sabia que antes da gente encarnar, lá na espiritualidade, a gente assumiu um compromisso? A gente sabia o que a gente ia passar e a gente aceitou. A gente assumiu esse compromisso. Interessante é que nas escolas da Terra, o professor ou professora vai ao quadro negro, hoje é quadro verde, e ministra à sua classe de alunos um dever de casa igual para todos, sem qualquer distinção. Seu objetivo não é outro senão o crescimento de seus alunos, a aprendizagem. Jamais tem a finalidade de fazê-los sofrer. O mesmo ocorre nesta grande escola da vida terrena. Contudo, a natureza divina é sábia e a cada um foi dado um dever de casa de acordo com o seu grau de evolução. Aí entra aquela frase famosa que a gente costuma ouvir também. A cada um é dada a cruz de acordo com a sua capacidade de carregar. Então, você tem a sua cruz e ela é sua. Não adianta querer trocar com outro. Então, de acordo com o seu grau de evolução, o seu padrão de entendimento e a sua capacidade para cumpri-lo. Ninguém tem uma programação de vida igual ao outro. Então, nem adianta as comparações também. Não adianta querer ficar falando que é esse aí, que minha vida é assim. Cada um foi dado de acordo com a programação de vida. Você tem uma, o outro tem a dele. Responsabilize-se pela sua. Pare de se incomodar com a do outro. Cada um tem a sua história de vida, porque cada um recebeu o dever de casa exatamente dentro de suas possibilidades de realização. Cabe a cada um entender as razões da aprovação que surge em sua jornada. Você vai ter que tentar entender a razão daquela aprovação que surgiu no seu caminho. Entendamos novamente que as dificuldades enfrentadas no dia a dia representam oportunidades para o crescimento em todos os aspectos. Nada nos ocorre por acaso. Tudo são lições de vida. São deveres de casa ministrados pelo nosso Pai Maior, Mestre dos Mestres, e cada um recebeu seu dever personalizado, individual e de acordo com as suas conquistas pessoais. Portanto, nunca reclame de seus problemas. Agradeça sempre pelas oportunidades, consciente de que se você ainda não alcançou a vida dos seus sonhos, muitos sonham com a vida que você já alcançou. Estamos aqui para evoluir em vários aspectos: material, intelectual, moral e espiritual. Crescer em todos os sentidos, conscientes
de que as fronteiras do conhecimento e das descobertas não têm limites. E todos temos livre-arbítrio para explorar o nosso tempo e buscar conhecimentos indefinidamente. Você pode estar buscando conhecimento indefinidamente. E é aí que a gente entende também uma frase de Sócrates, que disse o quê? Olha, quanto mais eu conheço, mais eu percebo que nada eu conheço. É aí que vem, só sei que nada sei. Porque quanto mais eu conheço, mais eu percebo que aquilo que eu conheço é infinitamente menor do que aquilo que eu desconheço. Então, quer dizer, o que eu não conheço é muito maior do que aquilo que eu conheço. E olha que Sócrates foi considerado o maior sábio da Grécia Antiga. Agradeça sempre pelas oportunidades das lições recebidas e especialmente a força, a energia e a ajuda que recebemos para solucionar, transpor e crescer com elas. A maioria dos problemas que nos afetam são de caráter íntimo e pessoal. E o que nos consola é saber que o medicamento para esses males também está dentro de cada um de nós. Se você tem o problema, é porque você faz parte da solução. Por vezes, você é a solução. Saiba usar os seus pensamentos edificantes e construtivos em forma de preces e meditação, sintonizando com os amigos da espiritualidade, e terá a cura de todos os males. Nós nunca estamos sozinhos. Você tem consciência de que você não está sozinho? Você tem consciência de que você é amparado pela espiritualidade? Ou você tem muita dificuldade para acreditar nisso? O Cristo já nos consolava dizendo: bata que a porta se abrirá, busque e acharás, pedi e recebereis. Mas também recomendou: faça a tua parte que eu te ajudarei. Ajuda-te e o céu te ajudará. A ajuda chega para quem sabe buscá-la, com fé nas orações e cultiva bons sentimentos. E aí? Como anda a sua fé? Como andam as suas orações? Como andam os seus bons sentimentos? Ou faz muito tempo que você não sabe o que é um bom sentimento? A Terra é realmente uma escola e todo aluno que vai à escola recebe seu respectivo uniforme. Nosso uniforme é o corpo físico. Mas, como ninguém fica eternamente na escola, quando termina nosso curso, deixamos aqui o uniforme e retornamos ao plano invisível, preparados para o vestibular espiritual. A gente deixa o corpo, esse invólucro que está, onde está o nosso espírito, contém o nosso espírito. A gente deixa esse uniforme e aí a gente vai para a pátria espiritual, prestar o vestibular espiritual. Precisamos perguntar-nos: como estamos enfrentando as provações? A resposta encontraremos na lição 80 do livro Vinha de Luz, uma advertência que Emmanuel nos faz para mostrar-nos que podemos, com equilíbrio, transformar os problemas em oportunidades de crescimento e aprendizagem. Jamais deveremos nos revoltar ante qualquer obstáculo. Estude, busque força, energia, tenha fé e sinta que nunca está sozinho. Saiba sintonizar os seus sentimentos com a emissora divina e sentirá a plenitude desse retorno inundando o seu coração de luz, amor e esperança. A dor exerce um processo educativo, por isso pode ser considerada nossa grande amiga espiritual. Aqueles que compreendem esse processo fazem do sofrimento uma maneira de se fortalecerem. Lembre-se de que as adversidades chegam de acordo com o nosso nível de evolução. Nenhum professor passa para o aluno do curso fundamental uma prova de curso superior. Tudo ocorre dentro das nossas aptidões.
Quando não conseguimos solucionar os problemas, é sempre por negligência nossa. Tudo que nos ocorre tem por fim nosso melhoramento, nosso aperfeiçoamento. E a natureza divina é sábia, pois só nos cobra as obrigações de modo lento e pacífico. Não tem pressa no resgate de nossas faltas. Muitas vezes nos cobra apenas os juros da dívida. As leis soberanas e justas são exigentes, persistentes, mas nunca intransigentes. Jamais são aplicadas de forma implacável e vingativa, porque seu objetivo não é castigar, mas corrigir. Presta atenção. Seu objetivo não é castigar, mas corrigir. O Deus ensinado por Jesus é o Deus do amor. É o Deus que acolhe, é o Deus que quer o nosso resgate, não o nosso castigo. É o Deus que quer a nossa correção, para que assim ocorra o nosso resgate. Isto causa dor na pessoa envolvida em vista da vaidade, do ciúme, do egoísmo e do orgulho feridos, que precisam ser corrigidos e eliminados. A cobrança costuma vir em dosagens terapêuticas, como remédio restaurador de uma cirurgia invisível, porque ninguém vê o espírito e muito menos a dor. O sofrimento é o buril da alma. Buril é um instrumento, que vai lapidando, Funciona como cirurgia espiritual, extraindo as impurezas. É como uma pedra bruta que passa pelo fogo e pela água no esmeril para tornar-se uma pedra preciosa. Nossa alma é uma fagulha divina. Você tem noção? Que a nossa alma é uma fagulha de Deus que se acha manchada pelas nossas imperfeições, que vão sendo corrigidas com diferentes ocorrências através do tempo. Então vai sendo corrigido, vai sendo corrigido, vai sendo corrigido. Não castigado, vamos sendo corrigidos. E para isso reencarnamos, com o objetivo de eliminar os nossos defeitos e ampliar as nossas virtudes. Então, o objetivo é eliminar os nossos defeitos e vamos ampliando as nossas virtudes. Enquanto uns procuram pautar a sua vida nos caminhos do amor e crescem com atitudes dignas e nobres, outros negligenciam e só são chamados a corrigir-se pela dor. A escolha é livre e pessoal. A frase famosa: alguns crescem e aprendem pelo amor e outros pela dor. Na verdade, o grande objetivo é a reforma íntima e para isto precisamos cuidar com carinho da nossa casa mental, principalmente para evitar a presença de invasores indesejáveis, os espíritos obsessores. Cuide da sua casa mental, o que eu estou pensando, quais têm sido então as vibrações, o meu pensamento produz vibrações ao meu redor. Isso são imãs, eu posso atrair espíritos inferiores. Precisamos estar conscientes de que o material para a construção e reconstrução da nossa reforma íntima se acha nas mensagens de Jesus, brilhantemente comentadas nas obras da doutrina espírita. Que Deus nos ilumine sempre e nossa eterna gratidão com o louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O autor é advogado, aposentado, palestrante espírita, associado à Fraternidade Espírita Peixotinho, no Recife, Pernambuco. Muito bem, meus queridos. Estamos num mundo de provas e expiações. Tenhamos força, aprendamos com as dores e saibamos ter uma outra ótica sobre aquela situação que por vezes nos atormenta tanto. Cresçamos, aprendamos e evoluamos. Se você curtiu, dá o seu joinha,
Se você não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Um beijo para você. Muita energia positiva, muita coisa boa na sua vida. Que você tenha uma ótima semana e que as bênçãos de Deus estejam com você. Assim seja.